Meus irmãos, quero deixar uma pequena reflexão hoje. Estava aqui treinando e eu gosto de dividir essas coisas aí com a galera que me conhece, né? Eu estava treinando e por mais que eu venha a passar dificuldades, como todos nós, né? Temos as nossas dificuldades. Eu procuro sempre em tudo colocar a Deus, né? Porque eu sei que se eu, na minha vida, colocar Deus no centro da minha vida, né, em tudo, eu sei que Ele vai me corrigir, vai me orientar e vai me ensinar. Lógico que o que ensina é a palavra dele, mas é a palavra dele que dá direção, né? Ó o Buterri aí, boa tarde. E aí eu estava treinando aqui, acabei de treinar, e no meio do treino, como eu estou falando tudo, eu coloco o Senhor, né? Deus está na minha vida em tudo, graças a Deus. E eu estava treinando aqui, e todo mundo pede muitas vezes para mim fazer um testemunho sobre a minha vida na conversão, a mistura com a capoeira. Eu pouco falo sobre isso porque muitas vezes eu vejo que pode dar conflito, né? As pessoas entendem de maneira errada. Mas isso foi interessante. Eu estava aqui treinando, e eu lembro que logo quando eu aceitei a Cristo, devido não à capoeira, mas circunstâncias que as pessoas viviam na capoeira, eu quis parar com a capoeira. Mas eu tinha consciência que a culpa não era da capoeira, e sim dos capoeiristas, né? A forma com que eles viviam, a forma com que muitos vivem. E aí eu falei, vou parar com esse negócio de capoeira, vou me entregar somente a Jesus. Foi quando Jesus, através de uma palavra do apóstolo Paulo, me mostrou que ele ainda tinha um projeto na minha vida dentro da capoeira e em tudo que eu fosse fazer, desde que eu fizesse segundo a vontade e a palavra dele. Só que muitas vezes, quando a gente vai seguir a palavra dele, os ensinos dele, como eu disse numa pregação anterior, o mundo inteiro, cara, se revolta contra você, né? Quando você rejeita as coisas deste mundo, e muitas vezes sem condenar as pessoas, né? Só explicando que aquilo não faz bem, elas se sentem muito mal. E muitas vezes nesse percurso, a gente sente sim a vontade de parar, a vontade de não seguir mais o caminho que nós estamos seguindo, né? E foi o que aconteceu comigo. E tirando isso, saindo da capoeira, né? E trazendo isso para a vida, não é diferente, né? No nosso caminho, Deus ele sempre nos chama para um propósito. A Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que viva de maneira digna da vocação a que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu estava meditando neste capítulo aqui e me veio esse testemunho. E você que vai assistir ou está assistindo, uma pessoa me perguntou esses dias, para que será que Deus me chamou? Para que eu nasci? E muitas pessoas hoje são perdidas nisso. E quando você encontra a sua identidade em Cristo, porque somente Ele vai revelar a sua identidade, para que Ele te chamou, quais são os seus dons, qual é a sua vocação, o mundo inteiro vai se revoltar. Porque aí você descobre quem é você na presença de Deus. Mas mesmo assim, descobrindo quem você é, aí você precisa ser uma nova criatura e renovar a sua mente. E, cara, este apóstolo ele está preso por aquilo que ele acreditava, por fazer o bem. E é lindo isso, né? Porque ele está preso, amados. Preso, sendo injustiçado, condenado à morte a cada dia.
mas ele sabe que ele está certo. Então se muitas vezes você não sabe o seu propósito, busque a Jesus. Ele te mostrará o seu propósito. E depois que você encontrar o seu propósito nele, os seus dons, as suas vocações, assim como, por exemplo, uma das vocações que Deus me deu é a capoeira, né? Não sou melhor do que ninguém, mas poucas pessoas dentro da capoeira têm a coragem de falar de Jesus Cristo sem apontar as pessoas e sem colocar Jesus como religião, né? Poucas pessoas têm. E muitas vezes, por isso que eu falei que eu não gosto de dar muito esse testemunho, só estou fazendo isso porque Deus mesmo colocou no meu coração. E muitas vezes, quem trabalha dentro da vocação a qual Jesus chamou, por exemplo, muitas vezes eu sou atacado dos dois lados. Eu sou atacado pelo povo da religião, religiosos, né? E sou atacado pelos irmãos da capoeira, que acham que, por exemplo, muitas vezes eu como capoeirista, eu quero descaracterizar a capoeira, né? Ou falar mal da capoeira, ou transformar todo mundo em crente. E o lado religioso é a mesma coisa. Por não conhecer a capoeira da forma como ela é e muitos distorcerem a capoeira, porque a capoeira ela tem essa liberdade de você, né, trazer um pouco do seu jeito e colocar dentro dela, os religiosos também muitas vezes confundem o que é capoeira. E isso, irmãos, é muito importante na nossa vida, né? A gente saber quem a gente é, quem nos chamou e para onde a gente vai. Não desista, você que está em Cristo. Não desista. É difícil, mas não desista. Fique firme. E como eu fico firme, Stênio? Efésios capítulo 4. Paulo está dizendo assim: eu estou preso aqui por causa de Jesus, que sei que Ele é a verdade. Eu peço a vocês, não fiquem tristes porque eu estou preso. Pelo contrário, eu rogo a vocês, permaneçam na vocação a qual vocês receberam de Jesus. Não desistam. Não desistam. E aí aí Paulo fala assim: mas olha, para que você fique firme nessa vocação, tem que ser segundo o que Jesus ensinou. Jesus te chamou? Chamou. Tá, mas como eu desenvolvo isso? Sendo completamente humilde, dócil, paciente e suportando uns aos outros. E aí, olha que legal, irmãos. Suportando uns aos outros. A ideia que as pessoas fazem desses suportáveis é a ideia de aguentar a pessoa. E quando eu digo aguentar, não literalmente, de aguentar assim, a pessoa é chata, eu tenho que suportar essa pessoa com um pesar muito grande. E quando Paulo está falando isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de algo maior. Ele está falando de nós nos diminuirmos, de fazer igual Jesus fez, sabe? De a gente se fazer desnecessário para o outro ser necessário. Se fazer é ser bobo, Stênio. Não. É suportar o outro em amor. Se o outro tem uma dificuldade a qual você compreende a dificuldade dele e ele não consegue se livrar dessa dificuldade, você precisa edificá-lo. Por isso que é suporte. Por isso que a Bíblia fala de edificação. A palavra edificação, você vai ver que um prédio é chamado de edifício. Por quê? Porque o prédio de baixo, né, o apartamento de baixo sustenta o de cima. E esse aqui sustenta o próximo. E sustenta o próximo. Quem é melhor nesse edifício? Nenhum deles. Porque se o último está lá em cima, é porque tem todos embaixo. Qualquer um dos que estiver no meio, ou primeiro,
se quebrar, todos caem. E se o primeiro lá de cima cair, abala a estrutura. E os pedaços lá de cima, né, vão com certeza atingir a parte que está embaixo. O que eu quero dizer com isso? Permaneça firme. E se você que vai ouvir esse vídeo não sabe ainda para que Deus te chamou, leia esse capítulo. Efésios capítulo 4. Lógico que esse capítulo ele está falando para a igreja, pessoas que já são convertidas. Talvez algumas coisas você não vai entender. Mas é claro quando eu digo aqui para você, que está escrito ali, ó, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Talvez você não saiba ainda qual é a sua vocação, mas eu digo para você, Deus tem um plano para a sua vida. E aí, eu vou deixar uma pequena pulguinha atrás da sua orelha. Há pessoas que são muito comunicativas. Há pessoas que não são tão comunicativas, mas são muito pacientes. Há pessoas que elas têm uma maneira de falar conosco que nos ensina. Você entendeu? Qual será a sua vocação? Tem pessoas que são corajosas, falam o que pensam. Só que tudo isso que eu estou falando sem Cristo sai fora do propósito a qual cada um foi chamado. Então talvez você diga assim, não, eu falo mesmo. Que bênção que você fala mesmo. Só que não adianta você falar as suas verdades. Deus chamou para você falar as verdades dele. É forte. Fica com essa reflexão, como eu falei, o vídeo é pequenininho, era só um testemunho, algo que eu achei interessante de compartilhar com vocês. E para os meus irmãos em Cristo, que já entendem um pouquinho mais da palavra, é a mesma coisa. Irmãos, permaneçam firmes na vocação para a qual Deus te chamou e a qual você recebeu. Os dons, as vocações não nos salvam. Quem nos salva é a fé em Cristo. Mas o que muitas vezes edifica as nossas vidas e faz com que a gente cada dia mais avance são os presentes que Deus nos deu, os dons, as vocações, né? Treine seus dons, pratique e busque em Cristo, porque em Cristo ele dará muito fruto. Dará muito fruto. Pense nisso. É como eu disse, e vou terminar aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, peço por gentileza que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E nessa vocação nós devemos ser completamente humildes, dóceis, pacientes e edificar o outro. Da nossa boca não pode sair coisas para matar o outro, para ofender o outro, e sim para abençoar o outro. E aí digo de novo, inclusive tem o meu irmão tá chegando aí, ó. Stênio, eu não sei qual é a minha vocação. Procure em Jesus. Procure em Jesus. E ele vai te revelar. Este apóstolo que está preso por acreditar naquilo que Deus falou com ele e ele de maneira nenhuma desistir, lá atrás ele perseguia os cristãos. Só que no coração deste homem, verdadeiramente, de Paulo, ele fazia com o coração verdadeiro, porque Paulo já servia a Deus. E chega uma nova maneira de servir a Deus, a qual ele não está acostumado. E isso traz ao coração, ao orgulho, à vida dele uma revolta. E ele então parte para perseguir os cristãos. Mas só Deus conhecia a intenção verdadeira de Paulo, porque Paulo estava indo para perseguir os cristãos, mas defendendo a Deus. E aí o próprio Deus derruba Paulo no meio do caminho e pergunta para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele encontra verdadeiramente em Jesus o significado da vocação dele, que era pregar o evangelho, né? Segundo os dons que ele tinha, né? Um dos dons que Paulo tem é doutor, mestre, ele é eloquente, a maneira com que ele fala, com que ele defende a Cristo, as pessoas dão atenção, porque era um dom que ele tinha. Entende?
Então não desista daquilo que Deus te chamou. Não vai ser fácil, não desista, mas permaneça. E permaneça com essas características, né? Sendo humilde, dócil, paciente e suportando. Mas não é suportando de aguentar essa pessoa, não. É sendo um suporte para outra pessoa. Faça o bem, né? Tanto que ele vai dizer lá mais para baixo, ele vai dizer assim, ó. Cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então Deus te deu uma porção. Agora cabe você descobrir quais são as vocações e coloque isso dentro da vontade de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e que você fique com essa pequena reflexão. Eu falei que ia ser pouquinho hoje. Deus abençoe. Não desista. Creio, Pai.